Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que cai na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje nossa videoaula é sobre gráfico da função quadrática. E o que é uma função quadrática? Para quem não assistiu às outras videoaulas, é uma função que assume essa forma geral aqui, ó. Y ou f de x, certo? Pode estar escrito aqui, é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, de forma rápida aqui, o que é que eu preciso para achar o gráfico da função quadrática? É achar os zeros da função, está sugerido aqui, ó, essa videoaula. É achar o x1 e o x2, mas eu vou mostrar aqui de novo, ok? Achar o vértice, certo? O vértice da parábola. O que é parábola mesmo? A parábola é o gráfico da função segundo grau. O vértice da parábola, tem que achar o vértice. Está aqui o vídeo sugerido também. E identificar o coeficiente c, que lá na sua função vai ter um número. Não é isso? Então, eu acho o x1 e x2, aí marco aqui, ó, x1, aí marco x2. Aí encontro o vértice, marco aqui, ó. Encontro o coeficiente c e marco aqui. Quando eu encontrar esses 4 pontos, o que é que eu vou fazer? Só vai fazer o gráfico, ó. Passo para cá e vou aqui, ó. Isso é a parábola, que é o gráfico da função quadrática. Então, se eu encontrar esses 4 pontos, você vai fazer isso e isso aqui, marcando, né? Passando pelos pontos, e você encontrou o gráfico da função quadrática. Agora vamos aprender na prática. Dá um pouquinho de trabalho, que tem bastante cálculo, mas é fácil. Vamos lá? Pronto. Agora que estamos com nossa função aqui na nossa frente, o que é que a gente vai fazer? Encontrar aqueles 4 pontos. Qual o ponto mais fácil de achar? É o ponto que é o coeficiente c. Lembra que eu falei? Ó, um dos pontos, aqueles 4 pontos, é o coeficiente c. Vou puxar aqui de novo, ó. Coeficiente c é um dos pontos. Então, vamos primeiro identificar todos os coeficientes. Quem é o a? Quem é o b? Quem é o c? Vamos escrever aqui, ó. O a é aquele número que está na frente do x ao quadrado, ó. Que é quanto, ó? Menos 1. É a mesma coisa que tem um 1 aqui, ó. Então, menos 1. Qual é o coeficiente c? É o número que está na frente do x, que é quanto? 6. E qual é o coeficiente c? Esse número aqui que está sozinho, ó. Menos 5. Então, vamos lá. Agora que eu sei o primeiro ponto são 4 pontos. O primeiro ponto é o c. O c deu menos 5. Agora vamos para cá. Vamos marcar aqui. Sempre que você encontrar o coeficiente c, você vai marcar esse ponto no eixo dos y, certo? De novo, o coeficiente c a gente marca no eixo do y. Ó, tá aqui, ó. Você tem que fazer esse gráfico, esse plano cartesiano, certo? Tem que entender um pouco de plano cartesiano e marcar aqui, ó, no eixo do y. Cadê o menos 5? Tá aqui, ó. Marco em cima da linha dos y. Tudo bem? Tá tranquilo, né? Agora vamos continuar. Agora a gente tem que achar os outros 3 pontos que for faltando. Lembra? São 4 pontos, ó. O primeiro é o c. Ó, marquei, ó. Primeiro ponto. Já marquei aqui, ó. Primeiro ponto. Tá vendo? Agora falta achar. Agora eu vou achar quem? Eu quero achar primeiro x1 e x2. Que eu marco no eixo dos x. Então vamos lá. Como é que eu acho isso? Achando o zero da função, que a aula já foi sugerida aí por mim, mas eu vou explicar aqui de novo. Para achar o zero da função, tem que achar o x1 e x2. Para achar o x1 e x2, tem que fazer a fórmula de Bhaskara, ó, que é o jeito mais conhecido, né? Por isso que eu vou fazer por esse. Então, primeiro passo é achar o delta, para achar o x1 e x2. Lembra da fórmula do delta, pessoal? B ao quadrado, né? Menos 4 vezes A vezes C. E agora é só substituir. Delta. O B é quanto? Está escrito ali, ó. O B é 6. Então, 6 ao quadrado menos 4 vezes A. O A é quanto? Menos 1, ó. Menos 1, botar entre parênteses, porque tem o negativo, vezes C. O C é menos 5, ó. Botar entre parênteses também. Agora só é resolver, ó. Delta é igual a 6 ao quadrado. É 6 vezes 6 que dá 36. Menos 4 vezes menos 1. Tem que lembrar do sinal, certo? Menos com menos, a multiplicação dá positivo. Ó. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Vezes, vou repetir o menos 5, fazer por etapas.
Então, delta é igual a 36, repito, não pode fazer 36 mais 4. Por quê? Porque a multiplicação vem primeiro, né? Lembram? Então, mais 4 vezes menos 5, multiplicação, a gente faz o quê? Mais com menos dá menos a multiplicação, 4 vezes 5 é 20. Então, mais 4 vezes menos 5 dá menos 20, certo? E agora, delta, ó, é igual a 36 menos 20 dá 16. E depois, minha gente, depois que a gente faz o delta, a gente vai achar o quê? O x1 e x2. Tem a fórmula, né? Vamos lembrar? O x, né, que é o zero da função, essa fórmula aqui, ó, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Então, vamos achar agora primeiro o x1, ó. x1, vamos primeiro substituir o b. O b é quanto? O b é 6, então fica menos, o 6 ali é 6 positivo, né? Então fica menos 6. Aí você escolhe primeiro o que é que você quer usar, ou mais ou menos. Eu gosto de primeiro começar com mais, ó. Mais raiz quadrada de delta. Então, raiz quadrada de 16. Ó, raiz quadrada do valor de delta. O delta é 16. Raiz quadrada de 16 é quanto, minha gente? É 4, ó. Já vou botar o resultado. Então, raiz quadrada de delta. Delta é 16. Então, raiz quadrada de 16 é 4. Sobre 2 vezes a. O a é quanto? O a tá ali, ó. O a é menos 1. Então, 2 vezes menos 1. Certo? Agora vamos continuar aqui, ó. x1 é igual a quanto? Menos 6 mais 4 dá quanto? Menos 6 mais 4. Eu subtraio e deixo o sinal do maior. Dá menos 2. Se você tem dúvida em jogo do sinal, assista a minha aula. Ela é bem esclarecedora sobre as regras dos sinais. Eu sei que a galera tem muita dúvida nisso. Ó, menos 2, aí sobra 2 vezes menos 1 dá menos 2. Aqui dividindo dá quanto? Ó? Menos com menos, na divisão dá positivo. 2 dividido por 2 dá 1. Então já achei o x1. Né? Já achei o outro ponto. Então vamos achar o x2? Vou passar aqui, ó, para não juntar as contas. Vou fazer o x2 aqui, ó. x2 é igual a menos b, ó, substituindo na fórmula. Menos b, o b é 6. Eu não fiz aqui com mais. Agora eu vou fazer com quem? Com menos. Então, menos a raiz quadrada de delta, que deu 4. Então, menos 4, uma vez com mais, e essa vez agora com o menos. Por isso que ali tem mais ou menos. Sobre 2 vezes menos 1. Ó, né? 2 vezes a. Então, a única coisa que muda do x1 para o x2 é que aqui é mais e aqui é menos. Agora, vamos continuar? Então, x2 é igual a menos 6 menos 4, dá quanto? Menos 10. Sobre 2 vezes menos 1. Menos 2. E agora, para terminar, quanto é que vai dar isso aqui? Menos 10 dividido por menos 2, menos com menos dá mais. E 10 dividido por 2 dá 5. Então, a gente encontrou dois pontos, ó. A gente encontrou o x1 e o x2. A gente já pode vir aqui marcar, ó. Vamos lá? Lembra? O x1, vamos botar aqui, ó, o gráfico. O x1 e o x2 a gente marca no eixo do x, ó. Então, vamos lá. Então, vamos olhar aqui, ó. Deu 1 e 5. Então, vamos aqui, ó. Vamos marcar. 1, bolinha em cima do 1. Segundo ponto. Bolinha em cima do 5. Terceiro ponto. Tá faltando só quem? O último, que é quem? O vértice. Então, vamos lá. Quem não assistiu a aula de vértice, como achar o vértice, a gente tem que achar o x do vértice e o y do vértice. Então, vou passar aqui, ó, pra gente achar o x do vértice e o y do vértice para poder achar o vértice. Certo, pessoal? Então, vou tirar o zoom aqui e vou começar. O x do vértice, para quem não assistiu a videoaula, que está sugerida aqui em cima, é o quê? Menos b sobre 2 vezes a. Então, é só substituir, ó. Vamos lá?
Deixa eu botar aqui um pouquinho o zoom, ficou muito longe. Pronto. Então, x do vértice é igual a menos b. O b é quanto? Ó, 6, ó. Então, ficaria menos 6 sobre 2 vezes a. Então, ó, é só fazer o x do vértice. Menos b sobre 2a. Então, menos b menos 6. 2 vezes a. O a é quanto? O a está ali escrito, ó. Menos 1. Tá vendo como o coeficiente aqui é importante? Os coeficientes servem para tudo, né? Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui, ó. Menos 6 sobre 2 vezes menos 1. Dá quanto? Menos 2. Agora a gente divide, ó. Menos com menos, aqui na divisão, dá mais. 6 dividido por 2 dá 3. Então, a gente encontrou o x do vértice. E agora? O y do vértice. Vamos lá. Agora, o y do vértice é outra fórmula, ó. Y do vértice, para quem não assistiu a aula, menos delta sobre 4a. É bem legal. Você está achando estranho esse negócio vértice? É porque você não assistiu a aula de x do vértice e y do vértice. Certo? É interessante que você assista e já está sugerido aqui no vídeo. Mas agora vamos encontrar o y do vértice. Como é que a gente encontra? Menos delta sobre 4a. O delta não precisa achar de novo. Eu já achei o delta aqui, ó, deu 16 quando eu fui achar os zeros da função. Então, vou usar aqui, ó, já achei 16, ó, menos da fórmula 16, que deu ali, né, sobre 4 vezes a. Então, 4 vezes, o a deu quanto? Menos 1, ó. Então, y do vértice é igual a menos 16 sobre 4 vezes menos 1 dá menos 4. Dividindo, ó, menos com menos na divisão. É a mesma regra da multiplicação, menos com menos dá mais. 16 dividido por 4 dá 4. Então, acabei de encontrar o vértice, que é o quarto ponto, ó. O vértice é o quê? É 3 no x, primeiro sempre o x, ó, e y deu 4. Então, x, 3, y, 4. É um ponto, é o ponto do vértice. Então, achamos o último ponto. Achamos o C, x1 e x2 e o vértice. Como é que a gente acha o vértice aqui no gráfico? Vamos para o gráfico. Deu 3 no x e 4 no y. Então, eu pego 3 aqui, ó, e vou ligar com o 4. Eu não marco aqui no 3 e no 4 não, certo? Eu faço aqui, ó, no vértice. Aqui, 3 no x e 4 no y. Ó. X, 3, y, 4. E marca aqui uma bolinha, que é o vértice. E agora? Agora só é fazer o gráfico. Agora só é montar o gráfico. Passar a linhazinha vermelha, que eu vou botar de vermelho. Espero que eu não erre aqui, ó. Minha coordenação motora tá ruim. Então, pego. Eu gosto de pegar sempre do vértice, ó. Puxo para cá e depois puxo para cá. Então, do vértice, vou ligando aqui, ó, os pontos. Tenho que passar aqui pelo C. Passei. E aqui eu puxo para cá. Então, essa é a parábola. Não ficou perfeita não, mas o objetivo era esse, ok? Olá, pessoal. Hoje nossa videoaula é sobre zeros da função quadrática. Vamos aprender aqui como tirar o zero da função. De forma bem objetiva, achar o zero da função é igualar a função a zero. E essa função vai virar uma equação de segundo grau. Vamos ver como é que fica? Ó. Tá aqui a função f de x é igual a x ao quadrado menos 7x mais 10. Como é que eu tiro o zero da função? Acabei de falar. Eu igualo a função a zero. Eu pego essa função, igual a zero. Ó. Em vez da função de f de x, eu vou botar o quê? Zero. Ó, aqui, ó, zero. E repito o resto da função aqui, ó. X ao quadrado menos 7x mais 10, ok? Agora, essa função do segundo grau virou uma equação do primeiro grau. Dá para perceber? E como é que eu resolvo essa equação do segundo grau? Eu vou fazer pelo método mais famoso usado aqui no Brasil. A maioria dos professores usa o quê? Para resolver uma equação segundo grau. Usa a fórmula de Bhaskara. Apesar de ter outros métodos,
que está sugerido lá na minha playlist sobre a equação do segundo grau. Mas vamos usar aqui a fórmula de Bhaskara para resolver isso aqui. Primeiro passo, identificar os coeficientes A, B e C. Então, quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A aqui é o número que está na frente do x ao quadrado. O A é quanto? É 1, ó. 1. Quem é o B? O B é quem está na frente do x, ó. É o 7. Na verdade, menos 7, né? E quem é o C? Esse termo independente aqui, ó, que não tem aqui uma letra do lado dele. Então, é o 10. Então, agora que eu sei o A, o B e o C, eu vou usar a fórmula de Bhaskara. Primeiro, eu vou achar o delta. Lembra do delta? Vou escrever a fórmula aqui do delta. P ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Eu vou deixar como sugerido aqui o vídeo onde eu explico a fórmula de Bhaskara, como que resolve se você ainda tem dificuldade. Mas vamos fazer aqui, certo? Então, delta, agora vamos substituir. Só substituir na fórmula, ó. Menos 7 é o B, ó. B ao quadrado, então, menos 7 ao quadrado, entre parênteses, certo, pessoal? Menos 7 ao quadrado, ó, P ao quadrado. Então, o B é menos 7, então menos 7 ao quadrado. Aí vem o que depois? Menos 4, vezes A. A é quanto? A é 1, vezes C. O C é quanto aqui, ó? 10. Então, menos 4. A é 1 e C é 10. Então, eu escrevo aqui, ó, 10. Agora é só resolver isso aqui, ó. Delta é igual a menos 7 ao quadrado, é menos 7 vezes menos 7, que dá 49. Agora eu vou fazer aqui, ó, menos 4 vezes 1, dá quanto? Menos 4. Menos 4 vezes 10, menos 40. 49 menos 40 dá 9. Então, delta deu quanto, né, gente? Delta deu 9. E agora que a gente achou o delta, o que é que a gente faz? A gente vai achar os zeros da função, achando x1 e x2 pela fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. Como é que é a fórmula de Bhaskara mesmo? Vou escrever aqui de preto. Fórmula de Bhaskara é o quê? Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Certo? E agora? Só é substituir. Vamos substituir? Primeiro vamos achar o x1. Vamos lá? A minha primeiro zero da função, ó, x1. Seria menos b. Geralmente, o b dá negativo para você cair na pegadinha, certo? Tá vendo que o b aqui é menos 7. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Diminuir, aliás. Vai ficar melhor de enxergar. O b é menos 7. Então, vem aqui na fórmula, ó. Menos da fórmula, esse menos aqui, ó. Menos, e o b que é menos 7, ó. Menos 7, fecha parênteses. Então, menos b, ó, menos b, mais ou menos, raiz de delta, seria raiz de 9. Quanto é a raiz de 9? Raiz de delta. Raiz de 9 é 3. Então, mais ou menos 3 sobre 2 vezes a. Então, 2 vezes... O a é quanto? 1. Então, 2 vezes 1. Pronto, agora eu vou achar o x1. x1 é igual a... Menos com menos, a multiplicação aqui é mais. Então, fica 7. Eu escolho ou mais ou menos para começar, certo? Ó, mais ou menos, uma vez com mais, uma vez com menos. Eu prefiro começar com mais. Então, 7 mais 3 sobre 2 vezes 1, 2. Então, aqui, para terminar, 7 mais 3 dá quanto, minha gente? 7 mais 3 dá 10 sobre 2. 10 dividido por 2 dá 5. Achei um zero da função. Falta o outro. Vamos achar o x2 agora. x2 é igual. Eu posso continuar daqui, ó. Menos com menos dá quanto? Dá mais 7. A única diferença é que nesse aqui vai ter mais. E nesse aqui vai ter o que agora? Eu vou usar o menos, ó. Menos 3 sobre 2. Ó. 7 menos 3 sobre 2. E agora é só resolver, ó. 7 menos 3. 4 sobre 2. 4 dividido por 2 dá 2. E agora? Agora terminou. Eu achei a solução, que é o zero da função que eu queria. Então, posso colocar assim, ó. Solução,
que é os zeros da função, é igual, isso é um S de solução, é igual a 2, ponto e vírgula aqui, e o 5, certo? 2 e 5 é a resposta. Bom, e agora vamos para o segundo exemplo. Vamos lá? Vamos ver aqui qual é o segundo exemplo. Tem esse exemplo aqui, que diz assim, ó, f de x é igual a 4 menos x ao quadrado. E aqui a gente vai tirar o zero da função quadrática também. Então, mas nessa daqui eu vou usar o método da incompleta, porque quando eu transformar isso aqui numa equação, ela vai ficar uma equação do segundo grau incompleta. Vamos primeiro formar a equação. Vamos lá? Primeiro passo que eu disse é o quê? Para a gente fazer? Igualar a função a zero. Ó. F de x, a gente escreve como o quê? Como zero. Então, f de x é zero. Tá vendo? Escrevo o resto da função. Ó, 4 menos x ao quadrado. E agora? Eu vou passar esse menos x ao quadrado para o lado esquerdo da equação. Ela virou uma equação de segundo grau, eu passo para cá. Ó. Esse menos x vem para cá o quê? Mais x, ó. Igual a 4. Você pode perceber que eu não estou fazendo o que eu fiz nessa outra. Nessa outra aqui eu fiz o quê? Eu fiz esse passo aqui, ó. Porque eu queria achar pela fórmula de Bhaskara as raízes da equação do segundo grau, que são os zeros da função quadrática. Nesse caso aqui eu não preciso. Eu não preciso fazer Bhaskara. Poderia fazer? Poderia. Mas eu não preciso porque ela está incompleta. Por que ela é incompleta aqui, ó? Essa equação segundo grau não tem o B. Ela tem o A, que é menos 1, ó. Como tivesse um menos 1 aqui. Ela tem o C, que é quanto? 4, mas ela não tem um B. Então, o método da incompleta que eu vou sugerir aqui para vocês, certo? Mas se você quiser fazer por Bhaskara e outras formas de fazer também, tem várias formas de achar as raízes da equação, né? Então, esse método aqui é o da incompleta. E agora, depois que eu passei o menos x para o lado de cá, para o lado esquerdo, ele veio mais x, ó. O 4 ficou do lado direito. E agora, esse 2 que está elevado aqui, o x, passa para o outro lado como? Raiz quadrada. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Então, x é igual a mais ou menos o quê? Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Então, aqui eu achei os zeros da função. Quais são os zeros da função? Aí eu boto aqui, ó, solução. Esse S é um S de solução e uma chave, ó. Qual foi a resposta que deu aqui, ó? Menos 2 e 2. Fecho aqui a chavezinha. Certo, pessoal? Esses dois são os zeros da função. E nessa outra questão, esses dois são zero da função. Então, você vai fazer esse passo a passo que você vai achar o zero da função quadrática. Certo, pessoal? Até uma próxima e obrigado.